senhora vai lá no microfonezinho que está no seu celular e clica em cima. Pronto. Celita, Celita, hoje está uma benção, irmã, é porque o negócio está acelerado aqui. Celita Torquato. Bom dia, tudo bem, irmã? bom dia a todos. Isso, Graças a Deus, ok. tudo bem. A senhora mora em qual estado, irmã Celita? Moro em São José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos. A senhora tem filho? Como é que é a formação da Tenho família? dois filhos, Como é que é o nominho um deles? casal, Real e Hillary. Reale e E Hillary. Hillary, Legal, nomes diferentes, né, irmã Celita? sim, Reale e Hillary. Hillary. Legal. Que idade eles têm, filha? Um tem 27 e a outra tem 20. E ainda moram com a senhora ou já pegaram o rumo deles? Tá? O mais velho mora e a menina tá no internato, no Engenheiro Coelho, no NASP. Tá estudando lá, tá fazendo o quê lá? Sim, ela faz comunicação social, rádio e TV. Tudo bem. A senhora é adventista há quanto tempo, amada? Eu me converti em 89, 89, 90. Eu sou ruim de conta, mas 30, tem. Ei, é 30 e poucos anos. 2 anos mais ou menos. Nós temos o mesmo período. A senhora se converteu no período áureo do pastor Bulhon. Bulhão, dos Projeto Sol. Isso, eu também, mano, no mesmo período. Nossa, foi um período muito bom, maravilhoso. Eu chorava, irmã Celita, que eu derramava quando aquele homem pregava, até hoje, né? Claro. Sim, Costa Júnior, pastor Costa Júnior. Uhum. Projeto Prisma também estava em alta. É verdade. Foi nesse mesmo período que nós nos convertemos. Eu tinha 18 anos quando aceitei o adventismo e a fé adventista mudou completamente a minha trajetória. A senhora é oriunda de igrejas evangélicas. A senhora, antes de ser adventista, era de qual denominação? Eu era de uma igreja pentecostal. A senhora era de uma igreja pentecostal, até a senhora conhecer o seu esposo, que daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto, mas eu quero falar um pouquinho sobre essa transição da senhora da igreja pentecostal para a igreja adventista do sétimo dia. Lá, a senhora era membro ativo dessa igreja. O Ativa, que que a senhora fazia lá? fervorosa. Eu era o apoio assim do pastor. Eu participava assim pegava as crianças, né, na rua, levava para a igreja. Eu participava muito das vigílias. Então eu já fazia um trabalho missionário na igreja lá. A E senhora, ajudava também, assim, tinha quando havia a possessão demoníaca também, eu auxiliava ali para as mulheres na hora quando caía, né? Ela tá dando um apoio, tá cobrindo, né? As a senhora pessoas. me fala que nesse período a senhora usa uma frase que eu gostei demais, irmã Celita, da frase, que diz assim, eu já tinha a missão na veia. Sim, é, Né? Porque a senhora vem para a igreja adventista, mas a senhora diz assim, ó, eu já tinha a missão na veia. é. Eu me converti com 12 anos de idade. Meu pai era alcoólatra e meu pai teve uma mudança de vida. É, e aí, com 12 anos de idade, ele fez minha mãe, ela era muito católica e ela não queria de jeito nenhum pastores na minha igreja, não queria saber de crente. E eu também estava com ela, né? Mas meu pai, muito sábio, quando eu fiz 12 anos, ele fez um bolinho desse tamanhozinho, bem pequitico. A gente era muito carente, para mim aquilo. Ele levou lá na igreja, ele foi muito sábio, falou assim: "Ó, a gente vai fazer o seu aniversário lá na igreja." Eu nunca tinha ido lá na igreja. E chegou lá, tinha um bolinho, umas balinhas assim na coisa, para mim aquilo lá foi uma festa para mim. E aquilo nunca mais eu deixei, né, de frequentar. E ali eu fui me aproximando de Deus e fui vendo a mudança que o meu pai teve, né, com o alcoolismo.
A senhora que a senhora falando da atitude do seu pai me faz prestar atenção e fazer valer o valor das pequenas coisas. Pequenas coisas. Não é, Marcelita? Porque um bolinho com algumas balinhas do lado. Na cabeça dele, ele falou assim: vou fazer isso aqui. É tão simples, é tão pequenininho, né? Minha filha merece mais. Mas para a senhora foi uma festa. Foi, para mim foi uma festa e eu passei a amar Jesus muito, que eu via como Jesus estava transformando a vida dele e a minha família. Que minha mãe muitas vezes ela tinha que sair de casa com os irmãos, eram 7 irmãos, porque ele bebia e ele fazia na frente da minha casa tinha um salão e lá ele fazia festas até as madrugadas. E minha mãe pegava os filhos, e ia para casa da minha avó. E aí eu vi como Jesus estava transformando a vida dele. E isso não sai. Quantos anos a senhora tinha? 12 anos. Não sai da sua cabeça. Como não amar Jesus, né? Como não amar Jesus, irmã? Então, vamos falar aqui sobre o valor das pequenas coisas e sobre outro aspecto que o seu testemunho levanta para a gente. Primeiro, deixa eu ressaltar novamente esta questão que eu acabei de falar para vocês sobre o valor das pequenas coisas. Sabe, irmãos, eu, irmã Celita, fiquei absolutamente intrigado ao ver uma reportagem sobre a produção de robôs e a inteligência artificial. Irmã Francisca Almeida, eu fiquei louco da cabeça. Minha cabeça, irmã Celita, deu um parafuso. Porque o camarada dá. Escutem o que eu vou dizer aqui, irmãos. Escutem. Como é interessante como o mundo está. O mundo já está começando a perceber o desastre e a falência da humanidade que o próprio ser humano está propondo. Olha só, a, o repórter estava com duas pessoas com o biotipo parecido com uma cantora, e ela foi para uma empresa e ficou dentro de um lugar onde eles pegaram todas as expressões faciais, tom de voz e tudo, várias entonações da voz, ela cantando, e eles gravaram tudo aquilo. E quando o repórter aparece dois clones daquela mulher, que estavam sendo produzidos em cima do biotipo de outras duas mulheres parecidas com ela. Ou seja, o que aparecia para a gente não eram as duas mulheres, eram os clones produzidos pela captação das imagens naquele cenário daquela empresa. O repórter vai dizer assim: hoje nós precisamos de mulheres que se pareçam com ela, mas daqui a pouco não será mais necessário nem sequer uma pessoa que se pareça com ela. Vamos conseguir fazer o clone, a imagem eletrônica real. Você vai ver isto sem nenhum tipo de auxílio de uma outra pessoa parecida. Em seguida, nós somos levados na reportagem até a China e os Estados Unidos, que têm vanguarda nessa ideia da inteligência artificial. E eu vou comentar uma coisa com vocês que eu fiquei assustadíssimo. O dono da empresa na China disse o seguinte: grave o tom da voz, grave o estilo de vida das pessoas que você ama, grave muitos vídeos a respeito deles, porque um pouco mais à frente, quando essas pessoas morrerem, nós vamos conseguir colocar todas as identificações dessas pessoas em um robô e você vai eternizar a pessoa que você perdeu. Esse robô, irmão, esse robô vai se comportar exatamente igual à pessoa que morreu.
Eles estão criando inteligência artificial que aprende sozinha, com conexões eletrônicas neurais. Como o cérebro humano são conexões neurais, eles criaram uma inteligência através de números e cálculos matemáticos, um cérebro eletrônico. É isso que eles criaram, um cérebro eletrônico. Eles vão inserindo informações e a partir dessas informações, o robô aprende sozinho. Eles fizeram um robô, irmã Celita, você vai entender por que que eu estou falando tudo isso aqui. Eles fizeram um robô que imita um cachorro. E o camarada, ele derrubou o robô. Quando ele derrubou o robô levantou sozinho nas quatro patas. E o camarada falou assim: Nós não ensinamos para ele levantar sozinho. Ele aprendeu. A gente está desaparecendo com o valor das pequenas coisas, irmã Celita. As pequenas coisas, as coisas que nos unem, a afetividade, o toque, o abraço, está desaparecendo para a inteligência artificial. Eu estava aqui e um líder da minha igreja me mandou um texto sobre modéstia cristã, que o pastor Lucas falou hoje novamente, e ele me manda o texto e diz assim, ó, texto produzido pela IA. Não foi ele que escreveu, foi um robô. Logo em seguida, passou uma propaganda. E o que que a propaganda valorizava? A vida, a chuva, o sol, o vento, acordar, encontrar pessoas, andar, piscar. Porque o próprio mundo está reconhecendo que essa loucura que nós estamos vivendo, de não sermos mais reais. Irmãos, a inteligência artificial veio para ferrar com a raça humana. Escute o que eu estou te falando. Você está achando divertido isso? Você está achando legal esses sites que produzem tudo para gente? Você está achando legal isso aí? Veio para acabar com a gente. Escute o que eu estou te falando. Veio para substituir o ser humano. A capacidade de pensar do ser humano. Os chats, eles produzem música. Eles escrevem música, textos, fazem vídeo. Você não precisa fazer mais nada. Só dizer o que tem que ser feito. Irmãos, isso não é bom. Terminantemente, o valor das pequenas coisas vão desaparecer. O valor do ser humano físico vai desaparecer. Escute. Valorize a vida. Valorize as pequenas coisas. Vê a irmã Celita? Um bolo com poucas balinhas moveu o coração dessa menina. E aquela atitude revelava um pai que estava sendo transformado por Jesus. Então, somando as duas coisas, você, irmão, você, use as pequenas coisas tendo Cristo transformado a sua vida, para você impactar as pessoas. 12 anos, a irmã Serita não esquece o valor das pequenas coisas feitas por um homem que estava sendo transformado pelo Evangelho. Pega o telefone hoje, liga para quem você nunca ligou. Dê valor, dê atenção para alguém. Olha no olho de alguém, toca nas pessoas, abraça as pessoas, fala com elas, para ouvir, diminui a velocidade do seu cérebro, respira fundo. Nós estamos perdendo o rumo da vida, o rumo da simplicidade. Estamos perdendo o valor das coisas que realmente tem. Você tem pai? Que dia que você falou com seu pai? Você tem mãe? Que dia que você falou com sua mãe? Você tem irmão? Falou com eles quando? Você tem marido? Deu atenção para ele? Tem esposa? Deu atenção? As coisas desaparecem, a gente perde. Estou preocupado, irmãos. Realmente, o mundo hoje está muito assustador. Eu confesso para vocês que eu não me sinto bem com essa inovação. Na China, tem um carro, já desenvolveu um carro que cruzou a China inteira sozinho, sem o motorista. O carro.
anda sozinho, irmãos. O ser humano está sendo descartado, você percebe? O ser humano está sendo descartado. Seremos controlados por inteligência artificial, irmãos. Não, não totalmente, eu entendo isso, não totalmente, mas isso vai interferir gravemente nas relações humanas. Eu vou receber um texto da AXA, lindo texto que a AXA me mandou, IA, inteligência artificial. Não foi a AXA que escreveu para mim, foi um robô. Irmãos, isto não é bom. Terminantemente, isto não é bom. A Thalita me mandou um vídeo, legal, vídeo demais. Não foi a Thalita, foi um robô que fez o texto. Isto não é bom. Não é bom. Bom, você, quando era da igreja pentecostal, Celita, você falava em línguas e era uma líder lá dentro. Nesse período, enquanto você estava lá dentro, fervorosa, você conheceu o seu marido. Como é que era o nome dele? Romeu, O Romeu olhou para Celita olhou para Romeu, eles se interessaram e a Celita não sabia que Romeu era adventista e começaram uma troca de informações, se interessaram. Celita disse assim: Eu vou levar Romeu para minha igreja e vou ganhar ele para Jesus, pastor. E aí você levou o Romeu para um momento de oração da sua igreja, e na sua cabeça você disse assim: Eu vou levar, desculpe, eu vou levar o Romeu para a igreja, e lá os profetas vão falar com o Romeu. E Romeu vai ver o poder de Deus. Como é que aconteceu isso, Celito? isso depois que eu descobri, né, que ele era adventista, porque na igreja lá falava que a gente não podia ter nem amizade com uma adventista do sétimo dia, porque era seita. Então, pelo jeitinho dele, eu pensei que ele era católico carismático. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso, né, ganhar ele para Jesus, né? E aí eu, com muito custo, né, eu convidava ele para ir, ele sempre arredio, não queria ir, não queria ir. Mas tanto eu insisti, ele foi nessa vigília. A gente entrava, com a vigília começava às 10 horas da noite e terminava às 5 horas da manhã. E aí, eu, né, era um salão muito grande, tinha mais de 100 pessoas ali naquele salão, todo mundo ajoelhado, orando, né, e todo mundo falando em línguas. E aí, só que quando eu levantava lá e olhava para trás, cadê ele? Ele não estava ali. Aí eu ia lá fora para ver onde que ele estava era uma área grande, um alpendre, e aí ele estava lá com a Bíblia aberta, estudando, lendo a Bíblia. E aí eu chamava, não, vem para cá, vem assistir aqui. Aí ele ia, e aí continuava orando e olhar para trás, cadê ele? Ele, ó, voltava lá para ler a Bíblia dele lá no alpendre. E aí estava dando 4 horas da manhã, eu olhava no relógio, via que o profeta não estava falando com ele, que, né? E por isso que eu chamava ele, foi assim, para Deus usar o profeta para falar com ele, que está no lugar errado, ele tem que estar aqui no meio aqui. E aí toda hora eu ia lá buscar ele. E aí deu 4 horas nada, e quando deu 5 horas, eu comecei a ficar triste, decepcionada. Falei, meu Deus, foi tão difícil trazer ele aqui. E o senhor não vai usar o profeta para falar com ele que está no lugar errado? E aí voltei para casa assim, sabe, desalentada. E aí depois passou o tempo, ele não falou nada no percurso, né, que era de uma cidade para outra que a gente tinha ido. A gente tinha alugado na época era uma perua, né? E aí foi bastante gente na perua. E aí ele não falou nada. Aí quando foi no outro dia, ele me chamou e falou assim: "A gente pode, eu queria mostrar para você na Bíblia como que é o dom de línguas, o verdadeiro dom de línguas". E aí ele foi me mostrar na Bíblia tudo aquilo que tinha acontecido lá, as pessoas falando tudo junto, né? Todo mundo falando juntos. E falou e mostrou também o objetivo do dom de línguas, que o dom de línguas tinha que ter intérprete. E o objetivo do dom de língua era para pregar o evangelho. E aí ele foi falando e minha cabeça foi abrindo, sabe? Foi
foi abrindo a minha mente. E aí que eu peguei o gosto por estudar a Bíblia, a gente começou, né? Estudar a Bíblia, eu vi, puxa vida, como que pode eu, 14 anos, com a Bíblia na mão, falando línguas que ninguém entendia, e agora eu me deparo com isso daqui, não é possível que eu fui enganada, né? Mas aí veio outros estudos também, né? Imortalidade da alma, sobre o sábado, os textos assim tão claros, e eu não tinha essa visibilidade, não tinha essa clareza na minha mente. Como que a Bíblia ensina sobre essas coisas, né? É, essa amizade se desenvolveu, eles se casaram. Desculpem, queridos. É importante ressaltar aqui a importância do papel desta igreja pentecostal na vida do seu pai. O impacto da igreja na transformação da vida dele e na sua vida também. O Porque Evangelho, né? o evangelho chega e vocês são salvos em Cristo Jesus. Sim. Salvos em Cristo Jesus. Porque tem evangélicos aqui, membros de outras igrejas que estão nos ouvindo, e o adventista não tem a pretensão, amado, de entender que só na igreja adventista tem gente salva. Não, a gente não tem essa pretensão, não. Na igreja adventista tem gente salva e gente perdida. Tem joio e trigo. Assim como nessa igreja da Celita, antes de ser adventista, lá tem gente muito sincera a Deus e salva. E também tem gente perdida lá, joio e trigo. A gente entende perfeitamente isso. A igreja adventista não é uma seita, não é uma seita. O ministério profético de Ellen White está completamente enquadrado dentro da Bíblia. É só estudar. É só quem entende que a igreja adventista é uma seita é quem vê de fora. Quem entra e estuda a intimidade da igreja vai ver que nada disso tem a ver. Agora, uma ressalva importante. Quando Celita estuda com o Romeu sobre o dom de línguas, ela começa a perceber que não somente o dom de línguas, mas outras doutrinas bíblicas que ela conhecia não estavam ajustadas à Bíblia. Aqui, queridos, aqui é um lugar muito importante. Porque em relação à sua fé, você, amigo evangélico que está aqui comigo, membro de outra igreja, com relação à sua fé e à sua salvação, à sua sinceridade, nenhuma dificuldade, paizinho. Nenhuma. Assim como você, nós também estamos diariamente lutando pela permanência em Cristo e salvos pela graça. Isto é uma coisa. Outro é quando eu me deparo com a realidade da doutrina e tenho que decidir, nossa, eu não entendia isso aqui, ó. Isto que estava sendo ensinado para mim não está de acordo com a Bíblia. E a Serita foi descobrindo como realmente é a questão do dom de línguas, a imortalidade da alma, sobre o arrebatamento. Ela viu que não tinha nada a ver. E ela começou a olhar e falou assim: opa, e agora? Eu amo os meus irmãos. Essa igreja foi importante demais para mim, porque fui salvo em Cristo, conhecendo o Evangelho aqui. Mas a doutrina não está adequada à Bíblia. E aí, a Serita tem que tomar uma decisão. E a decisão da Serita foi ser batizada e se tornar uma adventista do sétimo dia, já há quanto tempo? Há mais de 30 anos. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes você está apegado à estrutura onde você adora. Mas deixa eu fazer um apelo para você, amado. Sem nenhuma presunção de achar que nós somos melhores do que ninguém. Como eu disse para você, é apenas uma questão da verdade, do conhecimento bíblico, doutrinário. Por mais que você ame o pastor, a igreja, por mais que você seja ativa nessa congregação, se ela não estiver adequada à palavra, amado, você tem que tomar uma decisão. Eu não estou falando de comportamento, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas lá na igreja é tão bom, eu gosto tanto, irmão, o pessoal é fervoroso, não é sobre práticas. Nós adventistas temos que melhorar muito na prática, de muita coisa. Eu estou falando sobre
doutrina, sobre fé, sobre correção bíblica. Isto, irmão, olha para mim aqui, ó. Ei, você, tá assustado, né? Eu sei. Dá um gelinho na barriga, né? Eu sei. Tô mexendo com a sua vida, né? Eu sei. Mas escute, é inegociável. Doutrina, princípio é inegociável. Bom, você se batiza, se torna adventista. Quantos anos de casado você passou com o Romão? Meu, 27 anos. 27 anos. E na Covid, O meu, o Romeu, hoje eu tô bem. O Romeu era atleta, saudável, estilo de vida adequado, alimentação adequada, fazia exercício físico junto com o Celita, pedalava. Até que na Covid, ele contraiu a Covid. E antes de ser evangélico, ele fumou por algum tempo e, por conta dessa dificuldade com o fumo, durante a Covid, segundo o que disseram para a Celita, ele adquiriu uma bactéria e, na Covid, infelizmente, a Celita perdeu seu esposo. ele estava com o pulmão comprometido por conta do cigarro, a médica disse. Ela que perguntou para ele se ele tinha fumado. E você, de repente, o atleta estava em casa, começou com uma tossezinha chata, né? E Sim, você foi ao hospital com ele para verificar isso. Ele já às ficou, vezes não. ele já ficou no hospital por conta da Covid, daí você não teve mais acesso a ele. Não, infelizmente. E nesse contexto da Covid, você perde o seu amado. Você disse, Isso. não tinha marido igual. Como é que ele tratava você? Como é que era o negócio do café da manhã? Como é que ele era? Ah, ele me tratava como uma rainha. Ele não deixava eu sair de casa sem o meu lanche. Ele acordava mais cedo, preparava o meu lanche. Ele acordava mais cedo para estudar a lição comigo, fazer o culto, para orar comigo, para não deixar eu sair sem um alimento espiritual. Ele tinha defeitos, ele? Ah, defeito que ele tinha, não é que é defeito, é o temperamento dele, né? Nós somos antagônicos no nosso temperamento. Ele é uma pessoa muito calma e eu sou sanguínea. Às vezes você falava assim, vambora, homem, vambora, homem, vambora. E ele, É, tipo, na primeira marcha. é mais lento, mas foi graças a isso, né, que Deus trabalhou com a gente, né? Principalmente quando a gente foi trabalhar no Encontro de Casais com Cristo. Nós nos ajustamos. Porque eles conhecem o ECC, Encontro de Casais com Cristo, e não somente conhecem, mas se tornam ativos e coordenam o ECC durante 10 anos juntos. Irmãos, eles faziam Tudo. tudo junto. Então, era a sombra da Celita, e a Celita Isso. era a sombra dele, né? Por que que eu Era pergunto? assim, tudo que ele queria fazer, pastor, vamos embora, vamos. Aí tudo que eu falava para ele, alguma coisa que eu queria fazer, ele, vamos. Então, o que ele falava, eu topava, o que eu falava, ele topava, entendeu? Uhum. Inclusive, assim, ser coordenador do Encontro de Casais com Cristo, eu falei com ele, vamos pegar? E vamos. E aí a gente tocou por 10 anos. E você que está me ouvindo, você não entende e nem vai entender, porque a gente não dá detalhes disso, mas tocar o EJC na dinâmica, o ECC, na dinâmica que é, é pesado, porque é um negócio grande, muito legal. Você que nunca participou, se estiver na sua região aí, se for convidado, vá, viu? Porque é uma benção. 10 anos fazendo isto juntos, ele ele começa a ficar ruim no hospital e você começa a orar. E você me diz no seu testemunho que você não tem coragem de dizer seja feita a tua vontade. Isso. Por quê? Não tinha.
Ai, eu tinha muita fé, né? Que ele ia lá, era só para fazer exame, né? Estava em observação. E na minha oração estava tudo certo, que ele, né, voltaria. E eu não tinha coragem de falar para Deus seja feita a vontade de Deus. Mas daí as coisas foram se complicando. E eu percebi que tava, alguma coisa de ruim ia acontecer. E aí, porque o médico falava que ele ia sair na segunda, ia vir para casa na segunda, depois ele mudou para terça e foi mudando. Aí falou que tinha essa bactéria que a gente não estava conseguindo conter. E aí, na sexta-feira, eu tive que dobrar os joelhos e fazer uma oração nesse sentido, né? Pedindo para Deus fazer a vontade dele. E aí foi nesse momento que eu ouvi a voz de Deus falar comigo que nem o do filho ele não pôde poupar. Sim, uma voz bem clara, né? Que ele não pôde poupar a vida do filho dele. Então eu entendi que ele não voltaria para cá. E aí, quando foi no sábado de manhã, eu levantei já com esse sentimento. Aí eu não fui para a igreja e fiquei aqui, naquela ansiedade, naquela angústia. E aí eu colocava os hinos, né, que acalmava o coração e ficava aqui deitada aqui no meu tapete aqui, clamando a Deus. Aí quando foi depois do almoço, chegou as minhas amigas da igreja e fazer visita. E aí a Jaqueline, a Maria Tereza e a Rita. E aí elas chegaram, acabaram de entrar, aí chegou um grupo de oração da igreja do Colonial aqui, que são nossos amigos também, participavam do ECC também. Eles chegaram e nós sentamos aqui. Aí ela colocou um hino na TV para a gente cantar. E aí depois acabamos de cantar o hino, o telefone tocou. E na hora que o telefone tocou, era o hospital dizendo que era para eu ir lá. Nessa hora eu entendi. Ele já tinha partido. E depois disso, o inimigo começou a colocar assim, vozes, né? Cadê a fé? Eu tinha tanta fé. Será que Deus te ama? Que Deus te ama? Essas coisas assim, sabe? E aí depois disso eu fiquei assim, bastante, assim, não consegui ir para a igreja, não queria ficar perto de muita gente. A Celita começa a entrar no processo de tristeza profunda que poderia se transformar numa depressão destruidora. Foi esse o processo. Ela estava na curva descendente. Segura bem aí na curva descendente. Eu quero conversar com você que está adorando com a gente. Sabe por que que eu perguntei se o esposo dela tinha defeitos? Porque ele morreu. E eles viviam muito bem, apesar das diferenças. Sabe o que eu consigo perceber, Celina? As pessoas se matam dentro de casa por causa das diferenças. As pessoas se matam dentro de casa por causa dos defeitos que o outro tem. E a ideia é que essa pessoa vai estar comigo por muito tempo. Então, como eu tenho essa pessoa por muito tempo na minha vida, eu posso tratar agora de maneira grosseira, eu posso jogar duro, eu não posso ser paciente, posso ter calma. Afinal de contas, eu tenho essa pessoa por muito tempo e a gente vai se ajustando aqui. Então, a noção de que você tem por tempo longo te dá uma certa flexibilidade, movimento dentro do casamento para tratar mal, às vezes. Para Achar que é propriedade também, né, pastor? achar que é seu, que você não vai perder nunca aquilo ali, que você vai bater amanhã, vai voltar tudo ao normal. E aí, essa sensação de que você tem esse controle faz com que você não dê a real importância que essa pessoa tem e fique valorizando pequenas coisas
e destruindo momentos que vocês poderiam usufruir para a felicidade. Amado, o esposo dela estava com ela normal, em casa, e em pouco tempo ela perdeu o esposo. Você sabe quanto tempo você vai estar sobre essa terra? Você sabe quanto tempo você vai viver, irmão? Deseja a morte ninguém, deseja que ninguém fique doente. Não, a gente quer viver muito. Mas você sabe? Hoje, Axa, a gente está aqui. Amanhã, irmã Janete, a gente não sabe. E por que que a gente não trata as pessoas como se a gente tivesse de maneira suave, agradável, maravilhosa? Mas sabe a ideia de que eu não tenho por muito tempo? Eu não, na verdade, eu não sei por quanto tempo eu vou ter. Então, amigo, abraça, decida ser feliz. Decida ser feliz em casa, pelo amor de Deus. Você que está destruindo seu casamento porque tu é rabugenta, irmã. Faz o favor, decida ser feliz. Tu, irmãozinho, você que está me ouvindo aqui, caça confusão com a tua esposa toda hora por coisa que. Decida ser feliz, irmão. Você não sabe por quanto tempo você vai ter essa pessoa perto de você. Hoje, a Celita fala com a gente aqui e você consegue perceber claramente o choro, a saudade na voz, a expressão facial, o corpo, dizendo assim: como eu gostaria que ele estivesse aqui. Tanta discussão tola, tantas palavras desnecessárias. A gente perde tanta oportunidade de abraçar, de deitar junto, de passar a mão no cabelo. Nossa, você chegou, que bom que você chegou. Mandar uma mensagem: ó, você não tá aí, mas eu amo você. Eu estava no encontro de casais, sábado, minha esposa não pôde ir, vocês sabem por quê. E na mesa onde eu estava tinha uma foto da nossa família, eu, a Hannah e a minha esposa. Eu estava lá e ela estava aqui. Eu tirei uma foto da nossa foto, mandei para minha esposa e disse: eu estou aqui e você aí, mas nós estamos juntos. Entende, irmãos? Aproveite as oportunidades para o outro ficar bem. Celina, você vai superar não. Você vai começar o processo da saída dessa tristeza profunda, porque você me diz assim: Satanás começa a jogar na sua cabeça, e a fé agora? Deus cuida de você mesmo? Se cuida, por que que não trouxe o seu marido de volta? E você me fala que, muito embora você não tivesse entendido por que o seu marido tinha morrido, né? A permissão, não vontade de Deus, mas a permissão que ele tivesse descansado, porque você estava antecipando um processo de aposentadoria para ambos entrarem na missão, porque não somente ela, mas também o esposo, missão na veia, daqui a pouco vocês vão entender isso. E ela busca aposentar mais cedo para viver só da missão, irmãos, porque a Celita, ela tem facilidade de relacionamento, então ela fazia captação das pessoas, trazia as pessoas, e o esposo era o professor da classe bíblica. Ela captava e ele dava estudo, ela captava e ele dava estudo. E eles tinham desejo de viver só da missão. Tanto é que a filha que está estudando no NASP tem desejo também de fazer missão, o tanto que essa questão da missão é uma coisa viva, vocês vão ver na vida deles. E aí ela busca essa aposentadoria para viver só da missão. E diz: mas meu marido morreu. Por quê, né? Por quê? E ela começa a resolver essa questão das acusações de Satanás, fazendo um exercício. Ela diz: eu começo a olhar para as coisas que Deus já fez. Os cuidados confirmam a presença de Deus, mesmo quando está doendo. Você falou de cestas de frutas, de envelope de dinheiro. Você vai perder rápido 6 quilos depois da morte dele. Você disse: eu já era magra, pastor. Eu estava desaparecendo. Me fala um pouco sobre a ideia de, no meio dessa dor tão crucial, tão lacinante,
você observar os cuidados de Deus. Como é que foi essa questão da cesta básica, do envelope de dinheiro? E você falou bem assim: eu não, Então, eu não tenho meu no marido. velório, Só um minutinho. Eu não tenho meu marido, mas eu sinto a presença de Deus. Vamos ver como é que a Celita fez isso. no velório, muitas pessoas me abraçavam e diziam para mim que Deus iria cuidar de mim. Mas quando você está passando pelo luto, você não tem noção, né, dessas palavras. Não tem ideia, né, do que é isto. Mas aí no decorrer do processo, né, dos dias, da semana, eu fui tendo a prática, né, dessa frase. Eu fui vendo como que Deus estava cuidando de mim. E aí, durante a semana, eu tinha que sair para ver questão de inventário, de mexer com essas coisas. E às vezes eu chegava em casa tão cansada, muito cansada. E numa sexta-feira, várias vezes aconteceu isso, né? Na segunda sexta-feira que eu falei assim, eu preciso chegar em casa e no sacolão buscar umas frutas para o sábado, buscar umas coisas. E aí, quando eu abri o portão, eu cheguei na porta, assim, tava assim uma cesta, assim, de frutas, de legumes, de coisas que eu precisava. E várias vezes eu deparei com essa situação. E também esses irmãos que chegavam para mim, Celita, você, porque quando a gente, como eu tinha saído do emprego para poder aposentar, a aposentadoria demorou para sair. E aí, e aí também foi cortado, né, a pensão, a aposentadoria dele. E então eu fiquei sem esses recursos, né? E aí um casal de amigos nossos chegou, parou o carro, me chamou, pediu para entrar dentro do carro e pegou o envelope, entregou na minha mão, falou: Celita, eu sei que você vai passar dificuldade, isso aqui é para você. Aí quando eu abri o envelope, eu pensava, né, ter uns R$ 100, R$ 200. Aí ela tinha R$ 1.000 para mim. E aí eu entendi sobre essa frase, que Deus estaria cuidando de mim. E a partir deste momento, eu me entreguei inteiramente a Deus, falei: Senhor, eu sei que o Senhor cuidará de mim. E aí que eu entendi o que que é fé. Até então eu pensava que fé era a resposta das orações atendidas. E eu entendi que fé é a perseverança, mesmo diante daquilo que a gente não entende, não aceita. Eu entendi, compreendi hoje que o que que é fé é aceitar e perseverar. Irmãos, o exercício de olhar para as coisas que Deus já fez ajuda a superar os momentos difíceis da vida. A gente tem uma tendência, e é normal, que no meio do olho do furacão você não consiga perceber mais nada. Você está em completa convulsão. Eu entendo. Mas depois do sacode, você precisa olhar para o que Deus já fez. E ela começou a perceber os carinhos de Deus. Porque enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, querido, amado, você que está aqui comigo, Deus não prometeu que a gente não ia sofrer turbulência. Não prometeu. Não foi esta a garantia que ele nos deu. Não foi. Mas ele diz assim, ó, eu vou mostrar para você que aquilo que por viver nesse mundo não será evitado, eu vou estar com você. Até um dia em que eu vou estar plenamente e a turbulência não vai acontecer mais. Então espera, saiba esperar. E sabe o jeito certo de esperar? É na hora que aconteceu o que você não consegue entender, olhar para o que você conseguiu entender. Quem trouxe essa cesta básica, essa cesta de fruta? Foi Deus. Quem moveu o coração desse irmão a trazer R$ 1.000 para... Foi Deus. Quem trouxe aquele irmão, aquela irmã? Olha só o carinho de Deus, irmãos, carinho de Deus. O marido dela falece dentro do hospital. Ela está em casa. O hospital ia ligar. Naquele É, dia, Deus levou irmãos da igreja, irmãos de uma outra igreja que fazem parte do ECC com ela, para que ela recebesse uma notícia tão grave. Ela não estava sozinha, ela estava acompanhada por pessoas que deram sustentação. Sabe o que é isso? É Deus cuidando, irmãos.
São Mas, os pastor, abraços de Deus, pastor. são, irmãos, Os abraços de Deus. abraços de Deus. Mas Deus não poderia ter evitado que ele morresse? Sim, mas, irmãos, Deus não vai evitar tudo. O propósito não é esse. E a gente não sabe o conflito que existe, né? Conflito espiritual. Método para você não se desesperar na turbulência. Olhe para o que Deus já fez. Quer ver? Eu vou dar só um exemplo aqui. Sabia que se você não pudesse piscar, seria terrível? Sabia não? Thalita, de repente, parou de piscar. Meu amigo, você ia ver a gravidade que é não poder piscar, irmão. Como é que a sua vida ia virar um desastre? Pisca aí, irmão, pisca, pisca. Sabe o que que é isso aí, irmão? É Deus. E é tão simples, né? Mas a gente convive tão facilmente com essas coisas simples que não as reconhece. A Thalita se ajeitou agora para se assentar mais confortavelmente na cadeira. Thalita, se você não tivesse movimento do pescoço para baixo, alguém teria que colocar você na cadeira e ajustar o seu corpo. Mas a gente tem isso tão facilmente que não reconhece a importância dessas coisas muitas vezes. Valorize, irmãos, valorize as pessoas e as coisas simples. A vida vai ficar melhor. Mas aí, nessa saída da tristeza profunda para não cair na depressão, a Celita conhece a sala 57. E você entra na sala 57 tem quanto tempo, Celita? Ah, na realidade, a gente já estava assistindo, né? Você E assistiu entrou junto a com ele. pandemia, a gente estava assistindo a sala 57. E aí, depois que ocorreu isso daí, eu não estava indo para a igreja, eu não estava saindo, e aí eu tive, né, o apoio. A sala 57 foi a minha sustentação dentro de casa, foi a igreja dentro da minha casa. Os pastores que pregavam, os testemunhos, tudo isso ia consolidando a minha fé mais ainda em Deus. Eu fui me fortalecendo, né? E aí, de acordo com essas as prioridades aí da sala, né? Isso estava me incomodando, né? Foi me incomodando, e aí eu falei assim, nossa, mas eu vou ficar aqui prostrada? A minha sala, a minha casa sempre, a gente sempre dava estudo bíblico, e agora como é que eu vou fazer? Eu não, eu não dava, eu não, eu só captava, né? Eu não tinha experiência de dar estudo bíblico tão bem como o meu esposo dava, né? Que ele gostava muito de profecias. Ele era um exímio instrutor bíblico, né? E eu não me achava em condições, né, de estar fazendo isso. Mas daí eu peguei e falei assim, o que que eu vou fazer? Agora ninguém está se reunindo mais nas casas. E aí eu convidei uma amiga minha, falei, você não quer estudar a Bíblia comigo? Ela morava em Santa Catarina. E chamei também uma vizinha aqui, e chamei a Lúcia, minha vizinha que é adventista. Você não quer fazer uma dupla comigo? Para a gente dar estudo bíblico? E aí eu convidei a Elaine, e a Elaine aceitou, que ela é mãe da- do amigo do meu filho, que foi assim também uma coisa assim bem interessante, assim como Deus nos uniu, né? Da forma que Deus nos uniu. E eu sempre tive, falei assim, nossa, eu precisava tanto falar de Jesus para a Elaine, mas é tão difícil porque nossa, eu não tenho contato dela, eu não, mas não sei como que eu consegui também o contato dela, e a gente começou a trocar mensagens. E aí, como a sala 57 falava que é para a gente orar pelas pessoas, mandar áudio de oração, aí eu mandava os vídeos também de testemunho, e, e aí ela foi recebendo nessas mensagens, e eu não sabia que ela estava passando por problemas, por dificuldade. E aí eles aceitaram, aí a gente começou a fazer estudo bíblico online. Você vê a importância de repetir as prioridades, as atividades da sala, que ela começou a ser incomodada no meio de uma dor profunda com o Ministério do Desaguar. E ela vai dizer assim: Meu Deus, eu vou ficar aqui. Era tão cheia a minha casa, meu marido, ele que dava estudo, eu captava. Quer saber?
eu vou fazer o legado dele não se perder. Eu vou continuar a fazer o que fazíamos juntos, só que agora eu vou dar estudo bíblico. E ela diz assim, ó, eu preciso dar estudo para alguém. E ela começa a se movimentar, e quando a gente se movimenta, provocado pelo Espírito, ele vai usar. Você estava meio triste porque tinha trabalhado bastante, ninguém havia se batizado até então. Mas esse final de semana, alguém muito importante batizou. Quem foi? A minha irmã já fazia o trabalho com ela há algum tempo, né? E eu falei, Senhor. E aí depois ela estava tendo umas dificuldades lá na igreja dela. E assim, de umas coisas assim de milagres, umas coisas assim, bem estranhas lá dentro, começou a incomodar ela. E aí ela veio me perguntar sobre isso, eu falei assim, até então ela não tinha conseguido ainda nessa abertura para estudar a Bíblia. E aí ela começou a estudar a Bíblia comigo, né, nesse grupo online. E aí quando foi, Nesse grupo online. Você nem sai de casa, não. É no não, online, né? grupo online, né? Grupo online. E aí ela começou a se interessar, começou a frequentar a igreja, começou a ir na igreja. E aí começou a assistir o reencontro, né, que teve agora, o último reencontro, e o Nicolas, que é o pastor que está se formando, teologando, e aí ele fez uns sermões maravilhosos lá, e um dos sermões foi sobre a igreja verdadeira. E aí depois, no sábado, né? E aí eu fui levar ela para casa, e aí quando ela desceu do carro, falou assim, nossa, eu vou fazer aniversário essa semana, vai ser agora, quarta-feira. Nossa, seria tão bom, né, se eu me batizasse, né, no meu aniversário. E aí eu falei, pastor, aconteceu isso, isso, isso. E eu já tinha passado com ela, já sabia, né, que ela já tinha entendido algumas coisas, já estava vivendo, né, a mudança na saúde, ela já estava mudando, já estava guardando o sábado. Então eu já vi que ela já estava já demonstrando, né, interesse. E aí o pastor foi lá, preencheu a ficha, ela se batizou sábado passado. Até mandei a foto pro senhor aí, no Olha, WhatsApp do senhor. olha que legal, irmãos. Que legal. Ela E aí, está. para mim, foi assim, foi um abraço de Deus, porque eu estava falando, Senhor, eu já estou estudando a Bíblia com várias pessoas e ninguém tomara a decisão. Mas eu nunca imaginava que fosse a minha irmã, né? Assim, né? Que fosse tomar essa decisão, né? Então, eu senti abraçada por Deus. Você estava percebendo aqui, enquanto a gente falava sobre o esposo, a Celita tinha um tom de voz triste, lágrimas nos olhos, e agora é diferente. Você viu Celita sorrir. Engraçado, né, queridos? Amém. Engraçado expressão, né? Interessante, melhor dizer. O choro pela morte e o sorriso pela vida. O choro pela morte do esposo, a dor, e o sorriso pela vida da irmã que entregou a vida a Jesus. Sabe, queridos, o evangelismo, ganhar almas para Jesus, não reaviva você, mas mantém você vivo. É o caminho pelo qual Deus trabalha para você ser mantido vivo. Olha que imagem bonita essa que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é de Deus, irmãos. É de Deus isso aqui, ó. E saber que a felicidade da Celi tá abraçando, que coisa boa. Vou mostrar aqui para vocês, irmãos. Ó, que legal, ó. Isso aqui é para a gente celebrar, irmãos. Isso aqui é de Deus, ó. Tá vendo? Coisa linda. Aqui é a irmãzinha. Você quem é essa aqui? É diretor do Ministério da Mulher. E essa jovem senhora? Essa é a esposa do pastor, a Josi. Muito Pastor bem. Rand. Esposa E, do vo- pastor Rand. e você agarrando sua irmã. Ai, muito gostoso, pastor. Nossa, maravilhoso, gente. Compartilhar a fé. Ameniza a dor, não é? Porque você A continua com ministra. saudade do seu esposo, mas Sim, a dor diminui, gente. Trabalhar, animada e feliz por entregar o coração ao nosso Senhor e Salvador Jesus. pastor, a gente precisa semear e a gente precisa continuar regando. aham. Deixa eu adiantar aqui para a gente ver o batismo dela. Tá.
de acordo com a sua vontade, de acordo com a profissão de fé que foi feita aqui, manifestando o seu desejo de receber a Jesus no seu coração e fazer parte dessa igreja, na condição de pastor e ministro do Evangelho, para o perdão, salvação e vida eterna, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você não é batizado ainda. Você está aqui nessa sala. Tem que tomar a sua decisão pelo batismo. Faça isso. A Cláudia, que frequenta conosco aqui, vai batizar na vigília. 1 ano e pouco de sala. Nunca tinha ido a uma igreja adventista. A igreja que ela conhece, Sala 57. Já está frequentando a igreja, sendo assimilada na igreja dela por pessoas da sala. Estamos cuidando disso. Você, amado, você, amada, que ainda não tomou a sua decisão pelo batismo, bora, bora, avisa a gente. Avisa a gente. De repente a gente faz na vigília também. Mas está faltando o quê para você ter essa coragem? Deixa eu mostrar uma fotinha da sua classe bíblica. E eu quero que você me fale se tem alguém dessa classe bíblica por aqui. Deixa eu mostrar essa classe aqui. Essa é a classe bíblica, irmãos. Ó, continuando o legado do marido. Ela disse: eu fazia captação, agora eu vou dar estudo bíblico. Nós não vamos parar, não. Olha o sorrisinho aqui, ó. Quem é esse que está do seu lado aqui? Esse é o pastor Nicolas, que está se formando. Eu chamei ele para. Ele veio lanchar aqui comigo e aí já chegou a hora do estudo, ele participou com a gente. Olha o sorrisão bonito aqui, ó. Irmãos, trabalhar pela salvação dos outros ajuda a diminuir a dor e a saudade da Celita, do seu esposo. Isso tem me ajudado bastante. E a Elaine faz parte desse meu processo. Quem é Elaine? Elaine é essa que está em cima aí. Acho que ela está aí. Vamos ver se ela tá, que eu Elaine Moraes. quero mostrar a Elaine. Deixa eu ver. Elaine Moraes. Mas em qual contexto a Elaine aparece? É porque foi através dela que eu comecei, né, a desenvolver esse trabalho. Ela tá Essa aqui? aqui, ó, essa clarinha aqui, em cima da Essa? de azul. Essa, né? Em cima de Essa, azul, é. essa é a Elaine. Qual É é a isso. sua- foi com ela que você começa a dar estudo. Foi com ela que eu comecei a desenvolver esse trabalho, assim, de estudar online, né? Nós vamos conhecer a Elaine. Já trouxe a Elaine para cá. Elaine Moraes. Elaine, eu vou liberar você. Abra o seu áudio, por favor. É porque também eu não sabia que ela estava passando por problemas, né? Aham. E o Oi, Espírito Santo foi. Movendo, né? Oi, Elaine, tudo bem? tudo, Que tudo bem, alegria, que alegria poder falar com você. Tudo bem? tudo bem. Estão conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo bem, fica tranquilo. Então, quer dizer que você conhece essa dona Celita aí? Nossa vida se cruzou de uma maneira diferente. Os nossos filhos são, a gente, são amigos e a gente formou uma família. Os meninos formaram uma família. Então, nessa época que a Celita, às vezes, muita coisa ela nem sabe, mas eles estão em quatro. Então, é o Reale, o filho da Celita, o meu filho, o Leonardo, o Felipe, o Klaus, desculpe, e o Gabriel. Eles são em cinco. E, tipo, um protege o outro como irmão. A família, eles se pegam, se reúnem e se cuidam. A Celita talvez nem saiba, talvez não sei se eu contei ou não para ela, mas os meninos participaram muito ativamente quando ela estava no período terrível, terrível
que foi o falecimento e toda a parte ali de velório, de tudo, eles estavam juntos. Então, assim, eles, assim, uma irmandade. A O Celita, a recém Celita, tinha perdido ele não tem pai, e recém tinha perdido a mãe, e eles fizeram a mesma coisa. E daí, e logo em seguida deu essa tragédia na vida da Celita, que ela contou do marido, mas ela perdeu o sogro, né, Celita? Meu pai faleceu na segunda-feira e meu esposo no sábado. Então foi um baque muito grande. Foi muito, mas teve o teu cunhado também, né? Ah, Foram meu cunhado tinha falecido antes, 3 meses antes. pessoas, três, assim, num pé. Elaine, Tempo, né? Elaine, tem quanto tempo que você conhece a Celita? Não sei, a gente com 18 anos, não sei. E, Ah, Ah, Celita, tem vivo foi um quanto, pouco antes da pandemia. tem, eu tem, na tem quanto tempo Ah, que foi você, antes da pandemia. tem quanto tempo que você estuda a Bíblia com a Elaine? nada, os meninos tinham uns 16, 14, 16 Mas meninos a tinham. gente começou, foi na pandemia. É, Depois, né, que meu esposo faleceu. é, 2022, por aí. Você a começa a estudar a Bíblia com a Elaine depois da pandemia. Isso, Nesse, 22. nesse, no nesse, início da nesse, des- nesse despertar seu da ideia de continuar o legado de ganhar almas que seu marido tinha, você deixa de captar pessoas e você agora vai oferecer estudo bíblico e vai ser a professora. E a Elaine é a primeira desta lista de pessoas que online você começa a estudar a Bíblia, que dá o fruto do batismo da sua irmã e que você, obviamente, tem preparado mais pessoas para enquanto. Irmãos, entende que eu estou querendo mostrar para você aqui? O trabalho por outras pessoas, o compartilhamento da dor, compartilhamento do evangelho, a alegria de ver uma pessoa conhecer a Cristo, diminui a dor que você sente. Acomoda a dor, seja o luto, seja a dor causada por uma traição, seja a dor causada porque você está passando por tribulações severas dentro de casa. Nosso problema é que quando essas coisas acontecem, a tendência da gente é parar. Quando a gente para, aí a Celita falou uma coisa muito interessante na conversa que a gente tem. Quando a gente para, Satanás abre Brecha. furas, brechas, e ele mesmo trabalha nas brechas que ele causou. É. Ele estava tentando fazer uma brecha em relação à fé, à confiança. Mas ele não venceu, amém, irmã Celita? Amém. E Isso. a Elaine fez parte desse processo, né, nesse começo. E daí eu fiquei muito doente, e a Celita e eu, ela me deu esse vigor na alma novamente. Eu não conseguia ler, eu não conseguia nem levantar a cabeça, eu ficava só deitada. Deu um problema bem grande meu, né? E ela foi o meu alicerce. E sem eu saber, sem eu saber, não, eu estava sabendo. Eu sabia, eu queria fazer o estudo bíblico, mas eu não sabia a importância que estava tendo para ela. Que legal. A gente consegue perceber, Elaine, o seu carinho e o seu amor pela Celita quando você fala. Dá para ver que isso não é uma coisa de fora, é uma coisa de dentro, de dentro. Você já tomou a sua decisão pelo batismo, Elaine? Eu tomei, voltei atrás e parei. Daí eu fiquei um pouco assim, com algumas Doutrinas? doutrinas, e daí eu parei. E agora, novamente, eu estou Retomando. retomando, e a minha vida é um pouco diferenciada, vamos dizer assim. Faz assim, ó, Elaine, faz assim, ó. Ela achar que deve contar, ela conta
a Não, situação. gente, nós, Turbulenta, né? nós não podemos abrir essas coisas que nós não combinamos aqui. Fica tranquilo. Com relação ao seu amadurecimento, Elaine, permita que Deus vá trabalhando em todas as áreas. Ele vai mexer em tudo, sabe, Elaine? Ele Uhum, tira a gente da zona de conforto. Então, tem hora mesmo que a gente recua, tem hora que a gente avança, mas tome a sua decisão de aceitar a Jesus plenamente com relação às verdades que estão lhe sendo apresentadas. E uhum, permita, Elaine, que o tempo e o Espírito Santo façam o trabalho. Eu disse no tempo passado para uma dentista, amiga nossa, que assim como você não era adventista, estava sendo inserida aqui na sala, e no seu caso você está sendo inserido pela Serita, eu vou dizer para você, nós vamos nos encontrar num ponto futuro. Daqui a pouco vamos nos encontrar de novo nessa sala. Hoje eu uhum. mostrei o batismo da irmã da Celita, mas eu estou dizendo que daqui a um pouco tempo eu vou mostrar o seu batismo aqui. Amém. Amém. Eu sei Ouça, que Amém. eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, Elaine, certeza de que daqui a pouco, e não é muito, eu vou mostrar o seu batismo aqui, para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Obrigado, obrigado, Elaine, por ter vindo aqui, falado um pouquinho só, mas para a gente mostrar o quanto essa amizade cristã é importante para você e para a Celita também. Eu tenho quatro coisas para dizer para você, Elaine. hum, Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. amém, amém. E eu, Amém. e eu agradeço a Celita abriu um mundo novo para mim, a, que eu agradeço muito, muito. Muito bem. Ela- Obrigado, muito obrigado por você ter vindo aqui e falado um pouquinho com a gente, tá bom? Grande dia. Amém. Conhecemos um pouquinho da Elaine, como é bom, né? E isto está fazendo com que você tenha condições de superar melhor, de se acomodar nessa dor da perda do seu marido. Deixa eu dizer uma coisa para você, Celita. O seu marido descansou em Cristo. Agora é a sua vez de permanecer fiel até o fim, ou até o fim da vinda de Jesus, ou até o fim da nossa vida mesmo. Porque Jesus vai morrer, vai voltar com a nossa morte ou com a vinda dele nas nuvens dos céus. Nós cremos pela fé que seu digníssimo marido descansou em Cristo. Então, Celita, continua ganhando alma para Jesus, irmã. Continua sendo essa bênção que você é, abençoando pessoas, abrindo a sua casa, classe bíblica, virtual, presencial, uma bênção na igreja. Continua fazendo isso, porque se ele tivesse com você, vocês fariam juntos, não é? Porque Sim. você tem uma promessa do Senhor. Sabe qual é a promessa, Celina? Ele descansou em Cristo e é a nossa esperança. Amém. Vocês vão se abraçar de novo. Amém. Amém. Vocês vão se abraçar de novo. Amém. Continue, Obrigada. continue usando o poder do Espírito Santo para amenizar a dor, ganhando alma para Jesus. Cara, isso é tremendo. Isso é tremendo, irmãos. Os seculares, os ímpios, quando sofrem, param. Os cristãos, quando sofrem, ganham alma para Jesus. Seria extraordinário isso. Porque você teria todo motivo para dizer assim, pastor, quer saber? Eu não quero saber disso. Não, eu estou cansado, olha só. Você está esquecendo de você por conta de um legado extraordinário que seu marido deixou, que é o de ganhar almas para Jesus. Movida pelo Espírito Santo, sob a influência desta sala aqui, você decide, no meio da dor, ganhar almas para Jesus. A dor não pode parar um crente. As dificuldades não podem parar um crente. As tribulações que Satanás coloca na vida da gente não podem parar a gente, irmãos. Dor não para crente.
Me diga o que que a sala 57 representa para você, lindinha. Que ela representa vida. Ela conseguiu trazer vida para um momento que eu estava morrendo. E a gente nem se conhece pessoalmente, né, Celita? Né? Mas não parece que a gente se conhece pessoalmente? Sim. Apesar, sim, pastor, que eu fui lá no NASP, que teve um encontro lá, eu tirei uma foto com o senhor. Ah, então a gente se conhece Lá pessoalmente. em São Lá na Paulo, né? igreja da Talita. Lá em, Que legal poder ter abraçado você. Fiquei feliz agora, mais tirei feliz. uma foto com o senhor. André. Mas a gente tem uma sensação, né, de que eu tô dentro da sua casa, você tá aqui dentro da Sim, minha. e é A isso que sala acontece com a sala, né? No momento que eu estava passando por esse período, parecia que os pastores estavam aqui do meu lado, fazendo a administração, né? Na minha vida espiritual. parecia que a gente estava aí dentro, né? E tá aqui dentro, aqui do meu lado, aqui na sala, aqui, ministrando, né? Para a minha palavra, os conselhos, os testemunhos também me ajudaram bastante. Você chorou muitas vezes, a gente nem viu, né? Nem viu, é. Você se alegrou muitas vezes e a gente nem viu. A Sim. sala muitas vezes levou conforto para você e a gente nem viu, mas estamos vendo agora. E você não sabe o que o nosso time, a Soraya está ali sorrindo de alegria, o que o nosso time da sala 57, que paga o preço para essa sala vir lá todo dia, fica feliz quando a gente vê você dizer que a sala foi a sua âncora nesse momento de sustentação. A gente estava dentro da Foi o sua bálsamo, né? ministrando ao seu coração e ajudando a É. você não cair numa depressão profunda. E hoje, essas almas que estão sendo batizadas fruto do seu trabalho, eu perguntei para a Celita, tem influência da Sala 57 porque é um ministério que surge estimulado pela sala e pelo legado do marido. Cara, é extraordinário. Você não tem noção o preço que isso tem, a alegria. Este é o alimento de quem é 57 mesmo de verdade. Esse é nosso alimento. Pastor, por que que você vem todo dia de madrugada aqui, junto com essa turma toda que ajuda essa. É por causa disso aqui, irmão. É por causa disso aqui. Isto me importa. Pessoas me importam. E saber que no momento desse, é como se a gente estivesse lá do lado dela dizendo assim: levanta, Celita. Tem mais coisa para fazer. O mundo não acabou. A sua vida não acabou, Celita. Tem mais. Você que abre essa janelinha, você que não abre essa janelinha, tem toda a influência na vida da Celita também. Você pastor que vem cá para cá, você pastor e Celita e Talita que me ajuda a apresentar essa sala, moderador, os pastores que me ajudam. Gente, é isso aqui acontece milhares de vezes e a gente não sabe. Estamos sabendo da Celita, mas tem muitos e muitos outros. Eu tenho uma lista que eu mando também, todos os dias, né? Um grupo de pessoas que eu mando também. Eu amo Link. você, eu amo você, Celita. Torquato, eu preciso de você para ser feliz. Você, Celita Torquato, é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus que você existe. Eu também, pastor. Eu te amo. Eu preciso do Senhor para ser feliz. Eu creio mais em Deus. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. E a sala 57 existe. E os meus amigos também existem, os meus irmãos, que me deram força, meus parentes, né? Me deram força. Eu amo todos vocês. Fica com Deus e fica firme, tá bom? Amém. Amém.
Quero mandar um beijo para a minha igreja, a Igreja do Parque Industrial, aqui em São José dos Campos, para meus irmãos queridos que me visitaram, os pastores. Que Deus abençoe ricamente todos vocês. Fica com Deus, um grande dia na presença dele, tá bom? Amém. Ah, você conhecia a história da Celita Torquato? Você lembra da Eve?